Ei pessoal, finalizando o nosso capítulo 3 aqui então, a gente vai continuar com o trabalho Modifica a Paisagem. Vocês vão me acompanhar aí das páginas 282 até 284, ok? Então olha só, vocês vão observar essas gravuras aí, né? Tem nas páginas 282 e 283. Ela vai falar um pouquinho, tá? Sobre as modificações que o ser humano faz nas paisagens, tá? Para poder obter, né? O trabalho deles para o seu sustento, tá? E para outras coisas também, né? Além do sustento, as construções. Então, o que eles fazem para modificar, até mesmo devido à necessidade de cada um. Então a gente pode observar aí que um lugar ele compõe uma paisagem. Mas será que é possível perceber o resultado do trabalho das pessoas na paisagem? Então as pessoas elas realizam diversas atividades e o resultado do seu trabalho vai modificando essas paisagens. Então na primeira imagem a gente pode observar uma lavoura cultivada, ou mesmo no período de plantio de colheita, podemos ver o resultado do trabalho de agricultores, tá? Na imagem de baixo, vocês estão vendo aí o trabalho aí, né? O resultado do trabalho de um jardineiro, que ele pode ser percebido ao olharmos para as plantas que elas estão bem cuidadas, tá? E a gente pode ver aí uma cidade ou um jardim de uma casa. Na página 283, a gente pode observar aí uma construção, né? Ou uma reforma. A gente percebe aí esse resultado aí que está sendo realizado pelo trabalho de pedreiros. E na última imagem a gente pode ver um gari, ele fazendo o que? A coleta aí, né? Ele está aí, a gente percebe esse trabalho dele aí, coletando esses resíduos, né? Limpando aí as ruas das cidades, tá? Então, vocês observaram aí, tá? E vocês podem observar no dia a dia de vocês que o trabalho realizado pelas pessoas, ele modifica as paisagens de diversos lugares. Então a gente pode observar como as construções, né, as obras de alguns estabelecimentos, como vocês puderam notar aí nessas páginas. Então elas mudam, tá? Esse resultado aí do trabalho das pessoas, eles nem sempre são positivos, tá? Porque alguns profissionais acabam fazendo alguns trabalhos que podem prejudicar, tá, alguma parte do ambiente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente observa a primeira imagem, que a gente está vendo esse trabalho aí da lavoura. Vocês podem ver que esse terreno, ele foi, né, modificado para ser cultivado aí, né, algumas plantações. Então, acabou que mexeu na estrutura do terreno, tá? Então a gente pode ver que além desses profissionais também tem outros profissionais que trabalham, tá? Para poder modificar algumas paisagens, tá? E alguns elementos das paisagens que vocês observaram aí, vocês podem ver que vocês vão perceber esse trabalho humano aí de uma forma mais gradativa, tá? Então, ou seja, nem sempre eles conseguem começar a fazer esse trabalho, eles vão terminar. Então, tem algumas obras que elas levam algum tempo para ser finalizadas e elas não são realizadas somente por um tipo de trabalhador. Elas utilizam vários tipos de trabalhadores ali, tá? Em algumas obras. Vocês vão observar isso aí na página 284, onde a gente tem uma grande construção, tá vendo aqui, de um edifício. Então vocês podem observar essa construção aí desse edifício
eu quero que vocês escrevam para mim quais são os profissionais responsáveis por esse trabalho aí que vocês estão observando aí, que vocês estão vendo nessas imagens, tá? Tanto na primeira quanto na segunda. Então, que só ajudando vocês a observar, nessa construção aí, nessa obra, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de pedreiros, a gente precisa de carpinteiros, de mestre de obras. Então são vários profissionais que estão atuando aí para que essa construção fique pronta. Então vocês podem observar que a gente não utiliza só um tipo de profissional para fazer uma construção, não. A gente precisa de vários profissionais em uma mesma construção, mas cada um vai realizar um trabalho diferente, tá? Então eu quero chamar a atenção para esse cuidado, para esse olhar, tá? De vocês. Agora na última imagem aí, também aí nós temos alguns profissionais aí que são responsáveis por esse tipo de trabalho, e quero que vocês citem pelo menos 3, tá? Para cada figura. Bom, a gente finaliza aqui a nossa unidade, 3, que a gente falou um pouquinho aí sobre o trabalho, dos profissionais, sobre algumas atividades econômicas, tá? E na próxima aula a gente já começa com o capítulo 4, tá bom? Então beijos e até a próxima!